aí, gente, estamos aí de volta mais uma vez, gravando aqui mais um episódio do livro História e Tempero, que é um livro que está contando as receitas que estão perpetuadas nas famílias pedro-leopoldenses. E hoje eu estou aqui com a Georgina, com a Regina e com a Leninha. As três são filhas de Dona Georgina, que faleceu já há quantos anos? Sua mãe faleceu? Vai fazer 2 anos em abril. Eu lembro, o último aniversário dela eu fiz aqui na fazenda. Exatamente. A última festa que ela comemorou em vida, né? Antes da pandemia. É uma pena a gente não ter conseguido fazer isto com ela viva. Até tentamos. A gente tentamos, né? mas a pandemia foi um divisor de águas, né, na vida. Enfim, hoje nós estamos aqui, né? E aí eu queria que vocês nos contassem um pouco mais sobre essa história do quibe na família de vocês, que é uma receita... Eu me lembro, assim, desde pequeno, e toda vez que eu venho no Urubu, tem esse tal desse quibe da sua mãe, que é um trem de doido, que todo mundo fala. E até as cuidadoras delas aprenderam a fazer o quibe. Aprenderam. E sua mãe é sírio-libanesa? Meu avô é sírio, né? Era sírio. Ele migrou para o Brasil. E nós imaginamos que ele saudoso da culinária, Sim, né, sim. da região, ele tenha ensinado a fazer os quibes, porque todas as filhas dele sabiam fazer os quibes, né? E também 2 das nossas tias casaram, né, na colônia, casaram com sírios e libaneses, nossos tios também. Então o quibe faz parte da tradição culinária da família, cujo ramo veio da Síria. Sim, aí traz essa memória afetiva do lar deles e tudo. Sim, né? sem dúvida. Importante essa memória afetiva culinária. Então todas as irmãs, né, minhas tias, todas faziam, mas o da minha mãe é que ficou famoso. Ficou famoso. E pode ser, né, não sei se realmente fato é, mas depois que seu pai abriu a churrascaria, talvez esse quibe tenha caído no gosto popular, né? Porque antes a receita ela ficava no seio familiar seus, né? Naquela coisa, num almoço de domingo, né? Enfim, numa reunião familiar, mas depois que abriu a churrascaria, as pessoas começaram a conhecer o quibe e pode ser aí que ele começou a ficar tão famoso assim. Né? Tem muito sentido, né? E o curioso é que meu pai não gostava de comida árabe. Ah, sim. Nenhum da família do meu pai, que é mineiro de 200 anos nessa região. Gostava de comer era frango com que Era frango, era porco, né? Era uma comida bem mineira, feijão tropeiro, né? Tutu. Então, curiosamente, embora eu não gostasse, minha mãe fazia os quibes para ele vender na churrascaria lá na cachoeira. Meu avô vinha muito aí, vendia cerveja, trazia cerveja pro seu pai, refrigerante. Agora me conta, Regina, como que assim, sua mãe tratava isso internamente? Ela fez, era uma coisa natural, vocês aprenderam? Ela fez questão de ensinar vocês? Ou vocês eram muito curiosos? Como é que isso foi perpetuando? Não, assim? isso é estranho, porque a minha mãe nunca se preocupou de passar muito essa história. Entendi. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Ela fazia sempre, a gente estava sempre perto dela, então que a gente, inclusive a gente aprendeu até depois de uma certa idade, né? A gente, mais velhos. Quando a gente começou a ter preocupação que ela poderia ir embora, Sim. a gente queria perpetuar a receita. Legal, então importante isso. nós começamos a querer aprender. Até porque ela não tinha receita. Tudo era no olho. Tudo no Nós tivemos que fazer as medidas. Aí vocês que fizeram essa ficha técnica do quibe. Não tinha medida, tudo era no olho. Mas depois ela fez também para o livro da Bianca, para o livro que ela foi capa de banho do ano, né, legal. pela revista. Mas, Regina, talvez você não se lembre, mas nós, os nossos namorados, nós fazíamos quibe. Eu não me lembro. Eu fazia para aquele Mário que eu namorei. Então você fazia. Eu fazia. Namoradeira, Eu nunca, 16 anos de idade, já fazia quibe. demais. Minha sempre foi boa cozinheira também. Bacana. Depois eu perdi. E aí, essa história do quibe, então, que está presente na família de antes mesmo de vocês nascerem, né? Muito antes. Sua mãe já fazia por causa dos seus avós, enfim. Agora, eu queria entender, porque vocês já me contaram umas curiosidades, assim, que eu trabalho com cozinha a vida toda também, e o quibe, a receita de vocês, ele tem umas características que eu nunca havia visto antes. Que aí, me conta, Leninha, que você tinha falado que era depois que mistura a carne, como é? Que moe de novo? Não, a carne é moída uma vez só, Antes. misturada no trigo. No trigo já de molho. Já de molho, que ele já inchou, ele já chupou água, ele já hidratou. Aí você mistura a carne moída uma vez só. Aí você bate no liquidificador uma cebola roxa, pimentão, hortelã-pimenta, com pouquinha água. E joga... Vai virar tipo um tempero, a textura de um tempero, uma textura assim, uma de um pastinha, tempero né? naquela mistura do trigo já com a carne. Aí depois você mistura e você joga o sal, um pouquinho de tempero caseiro também com alho, a pimenta aquela pimenta síria, né? Que vocês falaram que era bem, que é o característico.
E o que você não conhecia era que é passada na máquina Depois desse processo todo, você moe de novo. Moe, passa o trigo. E eu pude observar que muda realmente a textura da massa, faz toda a diferença. E tem um detalhe, quando você amassa, antes de passar na máquina, tem que ter uma dada textura. Sim. Então o trigo já tem que estar bem amalgamado com a carne. Sim, bem homogeneizado. Bem homogeneizado, você já passa na máquina bem homogeneizado. Sim. Né? Tem uma textura que você percebe. Você sente no tato ali, Isso. né? E depois de passar na máquina, você ainda sobra bastante. Mais um pouco. Ainda sobra bastante. E quanto tempo assim que o trigo ele precisa ficar de molho? Assim, quanto tempo antes? 1 hora mais ou menos. Já é suficiente. Você tem que primeiro lavar o trigo umas 2 vezes, tira aquela palhazinha que fica por cima, você lava, dá uma esfrega com a mão. A palha vem para cima, você joga aquela água fora. E quando você vai pôr de molho, a água simplesmente tem só que cobrir. Só que cobrir, não pode ultrapassar muito, não fica muito. Cobriu, é só cobrir, tira, reserva quietinho. 1 hora. E minha mãe falava que você não podia mexer no trigo. Se você mexesse ali, passasse uma colher... Essas dicas aí que são as dicas de ouro. Não dava certo. Então você deixa ali, só vai mexer na hora que você vai misturar a carne. Então, deixa ele quieto. Deixa ele quieto. Se tiver muita mola água, que o trigo não você espreme um tiquinho, igual eu fiz aquela hora. Estava com muita água, você espreme. Você às vezes não precisa de espremer, que às vezes a água totalmente absorvida pelo trigo. Foi uma quantidade boa, né, de água. Muito bacana. Eu estou gostando demais da conversa, mas eu quero comer aqui. Vamos fazer, né? Não, tem mais um outro detalhe que eu lembrei. O recheio do quibe, que eu também achei engraçado. Porque você refoga uma carne, como é que é? A carne moída, quando você vai refogar, você separa mais ou menos. Minha mãe nos ensinou assim. Mais ou menos cerca de 200 gramas, você pega uma mão cheia assim para 1 quilo de carne moída e você refoga praticamente sem gordura. Você só usa sem nada, sem tempero, sem corante, sem nada. Só um pouquinho de tempero. Tempero normal. Você põe o alho, põe a carne moída ali, vai mexendo para ela não ficar embolada, que ela tem que ficar solta, bem soltinha. E ela vai ficar bem soltinha. Aí você deixa essa carne esfriar. Esfriar bastante. Deixa esfriar. Aí você põe cebola picadinha, pimentão picadinho, azeitona picadinha, se gostar. Se for, aí o recheio pode ser a gosto da pessoa. A gosto da pessoa. Tem gente que recheia com queijo. Com queijo. Não é o caso da família. Nós não gostamos. Mas tem gente que recheia. Mas aí, como a gente está contando, a pessoa pode variar. Trazer outros elementos ali do paladar dela para dentro do quibe. Mas o da sua mãe não. É a carne moída, cebola, azeitona e salsinha. Pimentão e cheiro verde. Cheiro verde. E aí eu vi que vocês vão abrindo assim, né? E aí recheia o quibe cru com a carne moída. O recheio é esse. E aí depois parece que tem que ficar um pouquinho na geladeira, alguma coisa assim para ele dar uma firmada? Nós deixamos na geladeira porque estava muito molhado. Sim. Normalmente a gente não põe na geladeira. A gente põe num tabuleiro, vai direto pro freezer para congelar. Você nunca faz na hora, né? Às vezes faz 1 ou 2 ou pouca coisa, mas você põe no tabuleiro para gelar, para congelar. Para congelar depois você põe num dia, pega no dia seguinte. Ele fica bem rígido. Aí você tira, põe. Mãe fazia sempre os pacotinhos de 20. Eu lembro que ela trazendo nas festas que tanto de quibe para fritar. E congelado, fica muito tempo na geladeira assim, né? Qualquer pessoa que Toda fosse... festa que eu vim, eu levava uns 2 pacotinhos embora. E qualquer pessoa que fosse lá em casa não saía sem um pacotinho. Não tem jeito, né? Eu lembro, toda vez que eu vim aqui, eu saí com... Todos os netos, amigos, até enfermeiro de hospital ficava amigo dela, ela mandava. Mas isso que a receita se perpetuou de fato, né? Mas sabe o que aconteceu? Ela dava sempre para Maurício da padaria, porque... Maurício sempre pedia para ela, então eu levava para ela. Agora ele está pedindo para mim. Passou para mim. Xinga ela, que ela acostumou ele mal. Quando você estiver rezando, você xinga ela. A Bianca pediu para mim. Bianca, Beto Braga. Bacana. Então eu fiz quibe para eles aqui também em dezembro. Uma mordida e outra, todo mundo lembra da sua mãe ali. Uma forma dela estar presente na vida de todos através da receita dela. E aí o que fica é o seguinte, né? Claro que cada uma de nós, quando a gente faz os quibes aqui, todo mundo fala que tá igualzinho de mãe, só que nós 3 temos receitas diferentes. Mas eu ali, hoje que eu comi um pedaço, eu vou falar com você que eu lembrei exatamente dos que sua mãe fazia. Foi muito gostoso. Quando você enrola o quibe, define se ele vai abrir ou não. Você sempre fala você já consegue visualizar. Você consegue, porque quando a pessoa não tem essa experiência, às vezes enrola sem dar a textura necessária e ele abre. Ele racha. Ou então deixa gordura. Um fiapinho ali. Fiapo de gordura e o quibe abre. Ele então, racha.
ele tem que ter um macete mesmo, que é o conhecimento do tato, tempo de fazer mesmo, todo. Técnica. E também geralmente, né, Leni pode falar mais da fritura aí, Regina, a fritura também tem seus macetes. Vamos lá, como é que é? Tem a temperatura certa? Tem que ficar muito quente, mais ou menos? Não, o quibe estando congelado, você tem que pôr gordura de acordo que cobre todo o quibe. Entendi. Não pode pôr muito numa panela de uma vez. E a gordura não pode ser muito quente. Entendi. Ela tem que ser mais para frio do que para quente. Porque senão ele vai queimar por fora e não vai ficar no meio. E você põe o quibe e não mexe. Não mexe. Não mexe. Pelo menos uns 5 minutos. Pra ele selar bastante. Ele selou, aí você não pode mexer. Se você mexer, ele abre. Então, esses tipos de fritura de salgados manuais tem muito disso. Você tem que jogar e esquecer. Esquecer lá. Depois você vai suplinar, pode até colar um pouquinho, mas com a espumadeira você faz assim embaixo e ele vai soltando. Se você fez o quibe agora e já vai comer agora, é diferente. É diferente. Aí você já põe a gordura mais quente, mas também não mexe. Jogou lá, não mexe. Espera selar para depois mexer. Que aí não há. Eu já tô com fome demais. Então vamos. Então vamos fazer o quibe. Aí outro detalhe, quando você vê que ele selou, você diminui o fogo. Abaixa a temperatura. Abaixa a temperatura, porque senão ele vai ficar congelado. Vai ficar muito escuro por fora também, né? Vai queimar por fora. E não vai ficar dentro, você vai comer, tá congelado, tá frio, o recheio está congelado. E basicamente o quibe assado ou o quibe cru segue a mesma sequência, com a diferença que você põe bastante manteiga para assar e no quibe cru bastante azeite. E tem um detalhe que nós esquecemos de mencionar, a importância do hortelã na massa no tempero ali. Do tempero, porque o hortelã, além do seu gosto, ele tem a capacidade de prevenir qualquer coisa, de ao vermífugo natural. Sim. Entendi, legal. Que é muito manual, né? Sim, muita mão. E tem muita carne. É igual na culinária japonesa, utiliza-se aquele wasabi, até por isso também, porque é tudo muito cru e tal, ele funciona como para proteger de alguma bactéria. Exatamente. Já elimina essa possibilidade. Então o hortelã tem esses dois não sabia objetivos. Disso. Bacana demais. Nas famílias tradicionais, né, como por exemplo meu tio, que também casou com Síria, e eu de vez em quando almoçava na casa dele, não tinha arroz nem feijão, tinha assim, esfirra aberta, esfirra fechada, quibe frito, quibe cru, muitos pães, saladas. Os pães sírios são os melhores pães do mundo. Babaganuche, né, de berinjela, e maçãs cortadas, né, maçãs verdes cortadas, você comia junto com tudo isso, né, na casa do tio Jorge Tanuri. Uma comida extremamente saborosa. Saborosa, não tem nada a ver com arroz, feijão, carne, né, era isso aí. Muito gostoso. Isso aí. Vamos comer aqui? Vamos comer. Gente, eu vou falar com vocês um negócio. Eu amei esse quibe. Tava assim, sinceramente, eu lembrei daquele dia que eu vim cá, que eu tirei uma foto com sua mãe sentada ali. Ó. Foi maravilhoso o sabor. Assim, de verdade, eu lembrei dela assim, presencialmente no sabor do quibe, o recheio, a acolhida aqui, o almoço que a gente teve à tarde foi muito agradável. Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês por aceitar o convite de fazer parte desse projeto, né? Para nós é muito importante registrar essa memória afetiva da cozinha Pedro Leopoldense, né? Que ela é síria, ela é um pouco de cada lugar, da Itália, tem gente de todo lugar aqui. Então nós vamos descobrindo esses pedacinhos e vamos, né, registrar isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. E lembrar de mãe é lembrar da nossa própria história. Show. Né? Obrigado, tá? Pelo carinho.